Ok, pessoal, continuando então, videoaula 8. Nós falávamos na aula passada dos tiros, falamos de tiro encostado, falamos de tiro a curta e a longa distância, falamos da teoria dos anteparos e agora vamos falar da análise das perfurações. Esse slide e essa situação eu coloquei aqui porque muitos concursos eles tentam, na maioria das vezes, confundir o candidato nas questões. E observe as inúmeras possibilidades que pode haver imagine um crânio humano com duas bordas evertidas de perfurações de arma de fogo, de projéteis de arma de fogo. Então, uma pode ser de tiro encostado, entrada, e a outra pode ser saída. Essa pode ser tiro encostado de entrada, essa pode ser saída. Essa pode ser saída e essa também. Imagine um tiro que foi dado dentro da boca e saiu por aqui. Outro foi dado também dentro da boca e saiu por aqui. As duas podem ser saída. As duas podem ser de entrada de tiro encostado. E provavelmente os projéteis devem estar alojados dentro da cabeça. Então não se pode concluir superficialmente se essas bordas são de entrada ou são de saída. Para que uma dessas seja de entrada, é necessário que haja aqui uma câmara de mira de Hoffman. Deve haver, se for tiro a curta distância, por exemplo, deve haver fuligem, o sinal de Benassi. Se essa for de saída, não pode haver sinal de pólvora no osso, não pode haver o sinal de Benassi. Então há inúmeras possibilidades e você deve estar, na hora da prova, deve buscar entender o que o examinador está pensando, onde ele quer te levar com essa questão. Você deve analisar o texto, se ele está falando de um possível suicídio, se ele está falando de um tiro a curta distância. Então, se for um tiro a curta distância, a entrada não poderá ser evertida, deverá ser invertida. Para que seja uma entrada e uma saída, tem que ser tiro encostado. Então, observar todos esses detalhes para que não caiamos em nenhuma pegadinha na hora da prova. Continuando, projéteis de alta energia. Se o examinador pedir na prova sobre projéteis de alta energia, ele deve expressar o seu interesse, ele deve expressar que seja de alta energia, porque esses projéteis eles se diferem daqueles que nós falamos no passado, porque eles têm características muito peculiares. Por exemplo, ele possui uma alta rotação. A rotação é imensa e por isso, na hora que ele entra no corpo humano, por exemplo, ele causa altas destruições. E há ausência de orla de escoriação. Essa ausência é porque a lesão é tão grande, é tão ampla, que não possui escoriação, possui sim rasgões e grandes cavitações. Então o projétil de alta energia, ele possui alta rotação, as entradas são enormes, possui rasgões e possui ausência de orla de escoriação, porque não há orla, né? Há rasgões e possui cavitações. Nós vamos mostrar uma imagem aqui muito forte de projéteis de alta energia e você vai observar. Aqui nós temos uma calibre .50, uma arma de muita precisão, ela alcança quilômetros, e aqui um crânio, uma cabeça que foi atingido pela .50. Você observa que não tem como ter orla de escoriação aqui, há uma grande cavitação, há um rasgão mesmo no crânio, e essa é uma característica dos projéteis de alta energia, né? Grandes entradas, ausência de orla de escoriação, saídas com rasgões, possui enormes rasgões nas saídas. Então, se na hora da prova tivesse essas características, com certeza está falando de um projétil de alta energia. Pessoal, aqui nós encerramos então o assunto de tiro, dos projéteis de armas de fogo, estamos falando do instrumento pérfuro-contundentes, e nós vamos falar agora dos acidentes de veículos.
Então nós entramos agora em outro assunto. Vamos falar dos acidentes de veículo e suas características. Os acidentes de veículos, eles possuem, em geral, uma lesão chamada lesão padrão. O que é a lesão padrão? Também é matéria de prova. Lesão padrão são as marcas das partes do veículo no corpo. Exemplo, faroletes, pintura, a grade de proteção que fica na frente de alguns veículos. Então essas lesões, quando é encontrado um corpo ou uma vítima com essas lesões, rapidamente o perito ou o médico já sabe que foi lesão por atropelamento. Então as marcas do veículo no corpo chama-se lesão padrão. E outra marca no corpo também, que também é matéria de prova, é a chamada tatuagem traumática. O que é tatuagem traumática? É a impressão do volante no tórax. O indivíduo, geralmente sem cinto de segurança, ele sofre um acidente, um abalroamento ou uma colisão, e o seu tórax se choca com o volante. Aquela marca do volante no tórax é chamada tatuagem traumática. Imagine um indivíduo que é arremessado para longe do veículo e ele possui lá aquela tatuagem traumática. Então o perito vai analisar que houve ali um choque com o volante. Guardar só os nomes: lesão padrão no acidente de veículos, nos casos de atropelamento, e a tatuagem traumática, que é a impressão do volante no tórax. Vamos falar agora sobre a lesão por precipitação. Uma questão que sempre cai em concurso é essa fratura em saco de nós. O que é a fratura em saco de nós? É uma fratura quando o indivíduo ele cai de uma certa altura, ele se choca com o chão e o seu couro cabeludo não rompe, mas o crânio se divide em inúmeros pedaços. Então há fraturas múltiplas no crânio, mas o couro cabeludo não se rompe e fica como um saco cheio de nozes, né? Então por isso que foi apelidado na medicina legal como fratura em saco de nós. E é dessa forma que cai em concurso público. Fratura em saco de nós é aquela causada por precipitação, um indivíduo que cai de uma altura e choca o crânio no chão. Essa imagem que você vê, felizmente essa mulher não morreu. Ela caiu de uma determinada altura, mas teve a queda amortecida pelas janelas, sofreu várias fraturas pelo corpo, mas não veio a falecer. Lesão por explosivo. A lesão por explosivo tem algumas particularidades que também caem em prova de concurso. A sua ação mecânica, o que acontece? O material do artefato e dos escombros. Então imaginem uma sala onde há cadeiras, há mesas, há paredes e uma granada explode. O que acontece? Um indivíduo está dentro dessa sala. Então ele é atingido pelas partes da granada, pelas partes metálicas do próprio artefato e também pelos escombros, pelas paredes que caem em cima dele, pelas mesas, pedaços das mesas, pedaços de tijolos e de todos os objetos que estiverem ali serão arremessados através deles pela onda explosiva. Então essa é a ação mecânica do explosivo. Agora, há também a onda explosiva, a onda chamada blast injury. Vamos supor que esse indivíduo esteja num local onde não há escombros e essa bomba, por exemplo, não possui partes metálicas. Então ela pode causar o chamado blast. O blast ele causa lesão. Então nós temos o blast auditivo. O blast é essa onda, né? Então o que acontece? O que é o blast auditivo? Aquela onda, aquele deslocamento de ar atinge o tímpano daquela pessoa e provoca lesão. Pode diminuir a capacidade auditiva ou pode causar surdez, dependendo da distância. Muito comum esse tipo de lesão em guerras, onde as bombas explodem em lugar aberto, perto dos combatentes.
Há também o blast pulmonar, que é uma hemorragia capilar que acontece nos pulmões quando muito próxima da pessoa, onde a bomba explode perto da pessoa. Há também o blast abdominal, que é infiltração hemorrágica no estômago e intestino. Também a onda explosiva causa essa lesão. E também o blast cerebral e o blast ocular. No cerebral acontece hematomas subdurais, ocorre quando um vaso sanguíneo situado próximo da superfície do cérebro rompe. E também o blast ocular, que é uma hemorragia no vítreo, que pode causar uma pequena lesão, uma grande lesão ou até mesmo a cegueira. Então, para a gente resumir para a nossa prova, duas coisas que nós devemos guardar somente: a ação mecânica do explosivo, que é o material do artefato de escombros, e a ação da onda explosiva, que é a blast injury, onda explosiva. Então, isso aqui a gente não precisa decorar. Se é no auditivo, a gente vai saber que é no ouvido. Se é pulmonar, a gente vai saber se é abdominal, cerebral ou ocular. Então, guardemos apenas o blast, onda explosiva ou ação mecânica causada pelo material e pelo artefato dos escombros. Continuando então, nós vamos falar agora da lesão por martelo. Lesão por martelo. Imagine um indivíduo que recebe uma martelada ou uma marretada, uma marreta ou martelo no crânio, Alguns autores chamam essa lesão de fratura perfurante. Ela perfura o osso do crânio. Quando esse martelo ou essa marreta perfura o osso do crânio, ela desloca uma espécie de uma moeda do tamanho da circunferência do martelo ou da marreta. Essa moeda ela afunda em direção ao cérebro. Então, essa moeda, esse sinal que aparece no crânio da pessoa que levou uma lesão por martelo, chama-se sinal de Strasman. Sinal de Strasman, também matéria de concurso público. Nós falaremos, como eu já disse algumas vezes, nós teremos uma aula só com esses epônimos. Então, sinal de Strasmas é a moeda que tem a circunferência e o formato do instrumento causador da lesão. E o que é o mapa mundi de Carrara? Ou simplesmente Carrara? Caí na prova. Caiu uma pegadinha na Polícia Civil 2011 de Minas Gerais. Mas o que é o mapa mundi de Carrara? Dentro dessa moeda que nós falamos, que é o sinal de Strasmas, essa moeda, dentro dessa moeda possui algumas fraturas. Essa moeda toda cheia de detalhes, de fraturas mesmo. Então essas fraturas possuem formato de um mapa mundi. É todo delineado dentro da moeda. Então o que acontece? Esse delineamento aí de fraturas dentro dessa moeda chama-se mapa mundi de Carrara, pois ela tem um formato de mapa mundi e o nome é mapa mundi de Carrara. Caiu na Polícia Civil de Minas Gerais 2011 se era Terraza de Carrara. Não, é mapa mundi de Carrara, a nomenclatura correta. Então, sinal de Strasmas, a moeda no formato da circunferência do instrumento causador da lesão. E mapa mundi de Carrara, a fratura dentro dessa moeda, que também é um sinal de lesão por martelo. Imagine alguém que leve uma martelada aqui na cabeça. Aqui é onde houve a lesão, o osso vai então ter tipo a moeda. Essa moeda, do tamanho da circunferência do martelo, chama-se sinal de Strasmas. E dentro dessa moeda vai ter os detalhes, as fraturas em forma de mapa mundi, que lembra o mapa mundi. Então esse sinal aqui chama-se mapa mundi de Carrara, enquanto a moeda chama-se sinal de Strasmas. A prova vai tentar confundir, misturar os dois ou colocar outro epônimo. Então, atentar para essa situação.
Pessoal, nós terminamos as lesões pérfuro-contundentes e falamos um pouco também de algumas lesões específicas, como a lesão por veículo, a lesão por precipitação. Agora nós vamos falar das lesões pontiformes ou punctórias, as lesões em formas de pontos, que são causadas por instrumento perfurantes, né? Então elas são causadas por instrumento perfurante. O que nós temos para falar das lesões pontiformes ou punctórias? Duas ações são necessárias: a pressão e a percussão. Não é somente a percussão, porque é necessário um pouco de pressão também. E quais são os instrumentos, os objetos que, quando usados, se tornam instrumentos mais comuns das lesões pontiformes ou punctórias? Estilete, sovela, agulha, furador de gelo. Esse furador de gelo ou perfurador de gelo, ele é trazido pelo Genival Veloso França. Sinais singelos na superfície. Na superfície, no local onde o instrumento penetra, ele forma somente um ponto. É um sinal singelo, mas que na profundidade ele provoca graves repercussões. Imagine uma ponta, um sinal de ponto na direção do coração. Um ponto não é nada, mas lá dentro ele pode ter causado uma lesão muito grave e levar até mesmo à morte. A saída, ela é mais regular e menor, diferente do pérfuro contundente, que a entrada é menor que a saída. Aqui, a entrada no pérfuro contundente é maior, aqui não, a saída é menor. E possui a chamada lesão em acordeão, ou acordeão, que nós vamos falar dela agora. O que é a lesão em acordeão? Imaginem um instrumento perfurante de 5 centímetros de comprimento. Ele é encontrado no local de um crime e uma vítima deitada ao chão. Quando o perito vai fazer, o legista vai fazer a autópsia ou a necropsia, o que acontece? Ele percebe que a lesão possui 10 centímetros de profundidade, por exemplo, na barriga. Um instrumento possui 5 centímetros, mas a lesão possui 10 centímetros. O que acontece? Quando o agente foi causar aquela lesão, ele provocou aquela força e a sua barriga, então, foi pressionada em direção à coluna e provocou uma lesão no formato de acordeão, como se fosse uma sanfona, né? Ele empurrou e depois ela voltou ao local normal. Então, a perfuração foi mais profunda do que o tamanho do instrumento. Isso é chamado de lesão em acordeão. Mais para frente nós vamos falar mostrar alguma imagem dela e vamos falar um pouco mais, né? O que nós temos então que guardar a princípio? Pressão e percussão. Os sinais são mais singelos na superfície do que outras lesões. A saída é mais irregular e menor. A saída é menor porque nós vamos mostrar uma imagem aqui. Observe um instrumento perfurante nesse formato. Imagine que é uma pessoa deitada e aqui a perfuração. Aqui é um pequeno ponto na entrada, mas a saída é menor ainda. Ela é menor. A saída é mais irregular porque possui uma certa força aqui na saída para perfurar a pele e externa, mas é menor do que a entrada, porque aqui geralmente ele vai engrossando o instrumento. Então a entrada é maior do que a saída, e a saída possui alguma irregularidade na hora que ela for se tornar externa aqui embaixo. Continuando, nós temos aqui os instrumento perfurantes. Um exemplo, furador de gelo, como foi falado. Aqui a ponta ela é mais fina e aqui ela engrossa um pouco, mas não deixa de ser um instrumento perfurante que produz uma lesão pontiforme. Outros exemplos de instrumentos perfurantes são as agulhas de acupuntura, são os alfinetes, também são instrumentos perfurantes que formam lesões punctórias ou pontiforme.
As lesões puntiformes de médio calibre. As que eu falei até agora, anteriormente, foi de menor calibre. Aqui, mas existem algumas de lesões puntiformes, puntiformes de médio calibre. E essas lesões de médio calibre, elas possuem algumas leis. E essas leis caem em concurso público. A primeira é a chamada Lei de Filhos, ou Lei de Filhós. É a lesão em forma de casa de botão. Então, lesão em forma de casa de botão é a chamada Lei de Filhos ou Filhós. Essa Lei de Filhos ou de Filhós, a lesão em forma de casa de botão. Então, quando um instrumento puntiforme de médio calibre ele perfura, o que acontece? Ele causa uma pequena lesão, mas as linhas de força do organismo, da pele, tendem sim a puxar. Então formam essa lesão em forma de casa de botão. Aqui nós temos aquilo que eu já falei, que é a lesão em acordeão, onde o instrumento é menor do que a lesão formada, porque foi empurrado a pele em direção para dentro. Então a lesão se torna-se maior. Quando se tira, a lesão é maior do que o instrumento. Isso cai em concurso e cai muito, e o nome é lesão em acordeão ou Lacassagne. É um epônimo para lesão em acordeão. Lesão em acordeão ou Lacassagne. Lacassagne, escreve assim. Então guardar, porque isso também é matéria de concurso público, matéria de prova. Lei de Langer e Filhos, ou Filhós. Aspecto de seta na confluência das linhas de força. Como eu falei anteriormente, o corpo humano possui suas linhas de forças que tendem a puxar a pele em certas direções, né? Então, para a nossa prova, nós não precisamos saber em que direção são essas linhas de forças, mas nós temos que saber que existem essas linhas de forças. Então, o aspecto da seta na confluência das linhas de força. Essa lesão possui aspecto de seta, como nós vimos na figura abaixo. O que acontece aqui? Nas leis de Filhos, nós temos duas leis de Filhos. A primeira lei é a lei do paralelismo. E isso nós temos que guardar. Lei de Filhos, a primeira lei, lei do paralelismo. As feridas perfurantes ou punctórias, né, de médio calibre, as feridas punctórias de médio calibre, na mesma região são paralelas entre si. Então, as feridas perfurantes de médio calibre na mesma região são paralelas entre si, por causa das linhas de forças. Então, como nós vemos na figura aqui, ó, por exemplo, aqui em cima, é a mesma linha de força. Então, elas possuem forma de seta e são paralelas entre si. Essa, então, é a primeira lei de Filhos, a lei do paralelismo. As feridas perfurantes de médio calibre na mesma região são paralelas entre si. E a segunda é a lei da semelhança. As feridas produzidas por instrumento perfurante de médio calibre são semelhantes às feridas produzidas por instrumento perfuro-cortante de 2 gumes. Então, como nós vemos aqui na imagem, esse formato de seta. Então, essa ferida puntiforme de médio calibre é semelhante a um instrumento, um perfuro cortante de 2 gumes. É igualzinho uma perfuração por um punhal, por exemplo. Então, essa é a segunda lei de Filhos, a lei da semelhança. A primeira lei fala do paralelismo. Elas são paralelas entre si na região de mesma confluência de força. Enquanto a segunda lei é a lei da semelhança. A lesão por instrumento puntiforme de médio calibre se assemelha às lesões perfuro cortante de 2 gumes. Então nós temos que guardar a lei do paralelismo e a lei da semelhança. Essas duas são as mais comuns que têm caído em prova. Guardar paralelismo e lei da semelhança.
Instrumento perfurante de médio calibre é diferente de cortante de 2 gumes. Isso também nós temos que guardar. Há uma diferença